Boa noite, amigos barretenses, amigos da região, programa Fala Barretos. A gente já vem aí, né, algumas semanas da região, programa audiência, né, as pessoas compartilhando, os entrevistados aqui. É um programa que a gente fala de todos os temas relacionados à nossa sociedade, enquanto cidadania, né, e também falando de nossa cidade, trazemos sempre figuras aqui no nosso programa, porque hoje nós temos duas, né? E para entrevistar, que tem uma relevância, né? São pessoas que é para trazer inspiração para aqueles que querem realmente uma sociedade justa, sem discriminação, né? Uma cultura, geração de emprego e cidadania. Hoje eu vou conversar, né? Fazer a apresentação dele aqui, dispensa apresentações, mas meu caro Ronaldo Marques, Ronaldo Antônio Marques, né? Nasceu há 71 anos em São Caetano do Sul, cidade do grande ABC paulista, brasileiro, empresário, casado com a Jane Jurado Marques, possui 3 filhos, o Caio, o Renan e o Thales. E 5 netos, João Guilherme, Giovana, Pedro, Isabela e Beatriz, formado em psicologia, né, e direito, e sócio proprietário da Marques Veículos e presidente do Instituto Marques, né, que é de cidadania, ciências e cultura, que merece e recebe os nossos aplausos hoje. Boa noite, Ronaldo Marques. Boa noite, Cacá. Bom, do outro lado, né, ela que dispensa esse monte de apresentações, que é uma barretense porreta, né, lutadora pela cultura. Foi secretária de Cultura na administração do nosso prefeito Nelson James, para muitos, né, um dos prefeitos mais honestos que sentou naquela cadeira na nossa prefeitura municipal no início da década de 90. Jussara Carbonaro, né, parabéns e obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente está sempre às ordens para falar de cultura, porque cultura está no sangue. Isso. Eu vou fazendo as perguntas, porque aqui não é aquele programa, não. Nós temos liberdade da Jussara cortar o Ronaldo cortar a Jussara. Eu só peço que você dê o seu like, compartilhe esse vídeo, essa entrevista com os amigos, né? Porque aqui nós vamos tá também elaborando até, inclusive, caminhos que as administrações públicas devem percorrer para que a cultura, inclusive, caminho de emprego, geração de renda, o respeito à diversidade, bom, do outro lado, né, não só na nossa região, né, mas no coração de todo cidadão que se diz temente a Deus, seja lá qual for a sua religião. Então, eu vou começar, né, com o Ronaldo aqui, né? O Ronaldo, o Instituto Marques, como é que foi pensado a criação do Instituto Marques? Como que se deu a criação do Instituto Marques? Bom, foi uma iniciativa, né, com uma falha. Eu vinha procurando em Barretos um local onde eu pudesse me reunir com pessoas. Estava procurando uma casa para alugar. Sim. Sabe? Mais próxima lá da faculdade, da Unifeb e tal, onde eu pudesse ter mais facilidade de chamar estudantes tal, para a gente conversar sobre vários temas que diz respeito ao ser humano, à sociedade. E nisso, meu filho percebendo, né, ou meus filhos percebendo essa minha iniciativa, eles me indicaram, olha, tem um terreno vendendo, né? Estava lá na loja, tem um terreno vendendo, assim, lá na rua 16 e tal. Você não quer ir ver? Eu falei, mas para que eu quero ver um terreno, né? Eu não tô... Os filhos que já estavam comandando as empresas, né? Sim, eles sempre trabalhavam, mas até esse momento eu estava junto com eles, normalmente, trabalhando. Mas aí foi essa iniciativa de me dizer para ver um terreno, né? Eu não estava ligado no que eles estavam pensando. E aí a questão foi... Não, mas vai lá ver, às vezes é um bom terreno. Fui ver, realmente o terreno era ótimo, né? 1000 metros, bem localizado, na rua 16, entre 5 e 7. Falei, tá, né? Terreno, as casas eram muito antigas, né? Nós não pudemos aproveitar muito. Mas fui ver, vi valores, tal. Tem um retorno a eles, né? Eles me passaram o valor. Falei, bom, agora, por que vocês estão me indicando esse terreno?
né? Não, você não tem um sonho, você e minha mãe? E aí foi que a ficha caiu, tá? Sim. Na verdade, eles associaram que eu andava buscando essa residência para alugar, para mim ter um espaço para mim desenvolver um trabalho, que era esse trabalho ligado à questão dos saberes, do conhecimento, que é uma coisa que sempre eu tive conhecimento, muita afinidade. Que é uma coisa que sempre eu tive conhecimento, né? E eu sentia a necessidade de estar com coletivos assim, conversando, trocando ideias, mas com coisas que tivessem finalidade, objetivos, não é? Não é objetivo pessoal, mas objetivo para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, né? É com essa visão. E aí eles me disseram, com essa visão. Ficha, e aí, eu falei, tá, então vamos. Eles me disseram, com essa visão. Eu falei, aliança familiar. Eles entraram lá, aliás, com os veículos lá da Marques. Eu vendi 2 veículos meus, 2 carros, a esposa entrou também com uma Apache, e nós adquirimos o terreno, e a partir dali já viabilizamos esse sonho, então, que estava adormecido, porque nós já tinha, nessa altura, eu já estava com praticamente 20 anos, né, ali na Marques Veículos, trabalhando com a revenda de automóveis, e então, de repente, surgiu isso, e os filhos me cutucaram e viram, né? Eu acho que foi importante. Porque se não fosse a cutucada e eles me indicaram o terreno, talvez não tivesse ocorrido nesse formato. Né? Mas então eu devo a eles, a família, a esposa, né? E todos abraçamos esse objetivo, sabe? Foi algo assim. E o Instituto é tocado hoje com o dinheiro familiar. Sim. Da família. Nós é que mantemos, desde a construção, né? Que nós fizemos, que investimos. O Instituto é tocado e hoje nós também que mantemos ele todo. Sim. Nós é que mantemos, desde a construção, né? Funcionários, né? Nós fizemos e hoje nós também que mantemos ele. Seja ela de dinheiro lícito, né? Para desenvolver alguns projetos ou ainda não? Você vê como isso é importante? Nós nunca colocamos isso como a premissa principal. Nós dependermos da coisa pública, seja do município, do Estado, da União, isso nunca foi, nem passava por nós. Nós tínhamos, a verdade, o desejo, a vontade de termos um espaço cultural na cidade que permitisse as pessoas terem acesso, né? Isso tem a ver muito com a minha história de vida, da minha família, tem muito a ver com a história do nosso país, não é? Com alguns pontos específicos. 2016 foi um momento de reflexão muito profunda minha, quando depuseram, né, através de um golpe, a nossa presidenta Dilma Rousseff, momento de reflexão muito profunda minha. Eu comecei a refletir sobre aquilo. Eu imaginava através de um golpe, a nossa presidenta Dilma que eu vinha Rousseff, momento de reflexão muito profunda minha. Eu comecei a refletir sobre aquilo. Eu imaginava através de um golpe, a nossa presidenta Dilma que eu vinha Rousseff, momento de reflexão muito profunda minha. Eu comecei a refletir sobre aquilo. Eu imaginava cidadã de 1988 e na minha cabeça não tinha possibilidade de um novo retrocesso, mas aí eu comecei a ver a coisa mudar, não é? Como a gente acompanha mais próximo e reflete sobre as coisas, vi que não tinha, Dilma não cometeu crime nenhum, nunca houve isso, tanto que hoje isso já está provado, desmentido, né? Foi realmente um golpe para aqueles que estavam desalojados há muitos anos já do poder, retomassem, né, ao poder do Estado, do governo brasileiro. Então, isso me fez entender que o Brasil precisava ainda avançar muito mais o nosso povo, não é? Depois nós tivemos também, a partir de 2018, nós tivemos a prisão, né? Assim, também, do presidente Lula, né? Que vocês conviveram, inclusive, na fundação, né? Sim, conheci o presidente Lula em 1978, 79, porque eu morava ali, né? No ABC Paulista, naquela região. Então, isso fez com que eu refletisse muito, não é? Acompanhasse tudo isso que vinha ocorrendo no país e entendesse que nós tínhamos novamente que se reposicionar, sabe? Sim. Assim como nós fizemos lá atrás com as eleições diretas, né? Sim. Eu e minha esposa, nós participamos de todos os movimentos diretas, do primeiro, do segundo, do último, que tinha 1.600.000 pessoas no Vale do Anhangabaú. Isso em São Paulo, mas isso se reproduziu no Brasil todo. Então foi um movimento maravilhoso do povo que não queria mais a ditadura militar e queria redemocratizar o país, né? Um país com liberdades, com mais justiça, não é?
Então foi essa caminhada que eu participei. Isso tudo, então, entendi que o Instituto, né, ele tinha tudo a ver, um espaço para as pessoas poderem novamente refletir, conversar, dialogar muito. Isso. Não é? Dialogar muito sobre a nossa história, não é? E ali no Instituto Marx, a democracia ela é ferrenha, né? Não abre mão das discussões, dos debates, não é isso? E eu gostaria, inclusive, de perguntar agora para a Jussara, que a Jussara desenvolve, né, esses estudos e também o trabalho dela a nível assim, de cultura. Jussara, hoje a gente vê, não que foi a Jussara, mas hoje a gente vê um movimento negro em Barretos, porque quando a gente fala de cultura, muita gente pensa que a cultura é uma... Não, cultura é aquela essência do povo brasileiro e principalmente do povo da nossa região, né? A sua grande maioria pertencentes aqui ao estado de São Paulo, quando ainda era Sesmaria, né? Que foram escravizados, e muita gente tenta apagar esse passado, mas não é que pagar esse passado para ficar no sofrimento. Tenta apagar esse passado, realmente, passar uma borracha, mas a gente não pode esquecer, porque quando a gente esquece, a coisa pode voltar a acontecer. E nós estávamos numa eminência, né, de um governo de extrema-direita que acenava muito com essa discriminação e com essa exploração do trabalhador em si, principalmente das políticas públicas hoje, que a gente ainda sente que o negro na sociedade, ele representa em torno de 50% da população, mas se você vai numa penitenciária, esse número salta para quase perto de 90%. Se você vai onde as moradias em favelas, né, as moradias precárias e na condição de miséria, esse número de pessoas negras ainda é altíssimo, né? É muito mais do que representa a população negra no nosso país. Então, eu não sei se eu estou falando aqui, né, dentro do tema que a gente tem que discutir, mas o importante é que eu estou vendo no Instituto Marx o movimento negro também ser trazido para dentro, para discussão, e isso é muito importante, isso engrandece demais a cidadania e vocês que construíram o Instituto Marx aqui em nossa cidade. Cacá, a partir do momento que a gente entende cultura na sua essência, você não tem barreira nenhuma, nem para o negro, nem para o índio, nem para o amarelo, sabe? Todos são bem-vindos, todos têm o seu valor, todos têm a sua contribuição, que já deram e continuam dando, né, no nosso país. Então, as pessoas que têm qualquer discriminação é porque ela não entende o que é a essência da cultura. Ou seja, a forma de vestir, a forma de comer, a forma de levantar, a forma de dormir, a forma de passeio. Isso tudo faz parte do nosso cabal cultural, né? E todos nós temos algumas influências. Então, claro que a gente convive e conviveu com todas essas raças e absorvemos diversas coisas, né? Então, a gente não pode extirpar isso para lá. Não, isso não é meu, isso não me pertence. Não, isso te pertence sim, isso faz parte do nosso dia a dia, isso faz parte da gente divulgar, isso faz parte da gente fomentar, e é o que o Instituto Marx vem fazendo, né? Eu queria só acrescentar aqui que o Instituto Marx, o senhor Ronaldo é o nosso grande mestre e mantenedor, mas que o Instituto Marx também está aberto a locações de espaço. Sim. Que quando a gente pode fazer determinados eventos... Tem um auditório muito bom, né? Tem um auditório e tem diversas salas, né? Para convenções, para eventos, e né? Isso eventualmente nos dá sempre algum respaldo para uma luz, para uma água, né? Para todas essas coisas. Então, quem quiser, por favor, vá conhecer o Instituto Marx, Rua 16, entre as 5 e as 7,
conhecer nossos espaços, saber o que é possível realizar lá, né? A gente está aberto para discutir, para conversar, para poder acolher o seu evento. Vocês fizeram um vídeo assim, como é que chama isso, Álvaro, que mostra ali para as pessoas, pode ser, a gente pode fazer esse evento lá no Instituto Marx. Tá? Nós temos um vídeo, sim, esse vídeo circula nas redes sociais, assim como no Google Maps. O Google Maps mostra todo o Instituto, não só por fora, como por dentro também. Então, a pessoa que quiser acionar, né, o Google... E para entrar em contato lá com o Instituto Marx, por telefone também, consegue falar? Consegue falar. Você põe o número na tela, viu, o companheiro Álvaro, que está aí hoje. Agora, para os dois, a pergunta. Né? Eu não te interrompi, não, né? Não me interrompeu, não. Sou normal. É assim mesmo. Eu queria saber dos dois, se Barretos, porque eu vejo o Instituto Marx tão distante daquela nossa expectativa, até para a gente, né? Será que Barretos está preparado para receber uma instituição tão importante assim, igual o Instituto Marx? Você acha que ou ainda estamos, né? Eu acho que a gente ainda está engatinhando. Mas é aquela história, eu também acredito que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós vamos insistindo. É assim mesmo, quando você começa, né, um projeto, quando você começa uma iniciativa como essa que o Ronaldo e a família tiveram, as pessoas às vezes assustam, as pessoas às vezes até se retraem. Mas devagar nós vamos mostrando tudo que o Instituto pode oferecer, tudo que o Instituto pode colaborar com a população, sim, com a nossa biblioteca que está lá, com mais de 2.000 títulos. Vocês aceitam doação de livros também? Aceitamos doação de livros, fazemos empréstimo dos livros também, né? A pessoa vai lá, não tem taxa nenhuma, ela faz uma fichinha de inscrição e leva o livro para ler na sua casa, né? E isso é uma prestação de serviço sem conta, né? Porque você, Barretos, uma cidade como a nossa, que não consegue sustentar uma livraria, e você não tem nenhum lugar para ir comprar um livro. Então, se você tem aí na sua casa, mesmo que seja o Príncipe de Maquiavel, ou o Pequeno Príncipe de Antony, de Saint-Exupéry, você pode, né, que não já leu e tal, ou tem em duplicidade, pode levar lá no Instituto Marx e fazer a sua doação, inclusive colocar lá que foi doado por você, não é a pessoa que doado por fulano de tal, que vai ser bem atendido, não é isso? Com certeza. Sim. O Ronaldo quer acrescentar? Sim, eu queria dizer que, como a Jussara colocou, nós temos mais de 2.000 títulos, não é? E os livros são de todas as áreas. Nós temos psicologia, sociologia, filosofia, política, antropologia, direito. Nós temos os clássicos da literatura, temos livros infantis, porque também a gente investe, né? Temos que investir na criança, estimulando ela para a leitura, sabe? É uma coisa que eu aprendi durante a minha vida que me foi muito importante, não é? Eu falo naquele período do regime militar, eu fiz a escola normal, né? Naquela época a gente falava primário, ginasial, colegial, depois o curso universitário. Tá, eu estudei em escolas. Só na minha primeira infância estudei em escola particular, era um convento, né? Era uma escola de freiras. Então, eu e minhas duas irmãs, porque minha mãe e meu pai trabalhavam, não tínhamos onde ficar. Então, a gente ficava nessa escola, né? Mas depois, a partir daí, né, da quinta série, do ginásio, fui em escolas estaduais que eu estudei, né? Do Estado, escola pública. Tudo bem, passei normal, aquelas necessidades, aquilo que as pessoas colocavam, né? Os livros tradicionais da escola, do currículo escolar, para que a gente lesse. Isso tudo passei por eles. Mas eu digo assim, teve um momento... Um livro que foi muito marcante na minha vida foi um livro que eu ganhei de uma pessoa que eu nem conhecia, sabe? Eu repito sempre essa história porque ela para mim foi significativa, né, na minha vida. Eu trabalhava na Ford Brasil, lá em São Paulo, né, na Estrada do Taboão, em Rogi Ramos, milhares de funcionários na Ford, e era um horário de almoço e essa pessoa chegou em mim, era um senhor já, né, de idade e tal. Olha, posso te dar esse livro de presente?
obviamente que eu agradeci a ele, peguei o livro e tal. Depois eu fui ver, eu não sei por que ele me presenteou, mas fui ver, era um livro de Sigmund Freud, né, chamado Psicanálise dos Tempos Neuróticos, né, um dos livros de escrita freudiana. E eu não tinha leitura muito assim, né, do porte de um Freud, né? Freud era cientista, era um homem, era um grande pensador, né? Mas eu me esforcei muito para ler. Por isso que a palavra esforço e vontade, para mim também tem muito significado. Porque eu tinha dificuldade, né? Eu lia lá 2 parágrafos, mas o que quer dizer isso aqui? Então eu ficava tentando entender o significado. E foi assim, eu consegui ler o livro todo, e foi muito importante, porque eu consegui através disso me compreender também. Porque Freud é o homem, é o chamado pai da psicanálise, e ele trouxe, né, para nós, para a sociedade humana, o que ele trouxe? Principalmente do Ocidente, né? Ele trouxe os conhecimentos que nós tínhamos no psiquismo, né? Id, ego, superego, e a partir daí, claro que ele foi muito também perseguido, Freud, não é? As pessoas excomungavam ele e tal, por causa que ele trouxe algo que não se tinha ainda, sabe? Tinha-se de outra forma, mas esse do psiquismo humano, como é que o ser humano pensa, como é formado esse psiquismo, que nós temos um inconsciente que influencia nas nossas atitudes e ações. Olha, era um absurdo, né? E algumas questões, né, também que mexiam com a parte religiosa, com a parte científica da época, né? Então, Freud foi essa pessoa que ele ultrapassou aqueles limites que existiam até então, né? Embora ele vivesse também numa sociedade, né, que era conservadora na sua época, né? Como, eu imagino. Né? Então, ele foi muito assim. Hitler, ele precisou viver fora depois, né, lá da Áustria, de Viena, onde ele morava. Enfim, esse livro me ajudou muito a me entender como ser humano, como pessoa, sabe? E a compreender o outro, por conseguinte. Por quê? Eu comecei a perceber, porque ele falava de uma forma tão universal, onde qualquer ser humano de qualquer parte do mundo se localizava ali sabe? Naquilo que ele dizia. A gente se entendia. Como é que foi se formando o psiquismo, o pensamento, as crenças humanas, sabe? Os valores culturais. Então, isso para mim foi muito relevante. Eu passei a entender que esse tipo de literatura era importante para o conhecimento, sabe? Caiu a ficha da importância de ler. E depois isso, eu não sabia o que era psicologia, psicanálise, psiquiatria, nada desse campo das humanas. Mas isso me fez depois, eu entendendo, eu buscar mais informações, tanto é que eu fui fazer o meu primeiro curso universitário, foi um curso de psicologia, que eu fiz lá em São Paulo, né? E esse livro, praticamente, então, que se deu a sua formação. Sim, o meu despertar. De hoje, essa criação do Instituto para a área de humanas. E essas coisas. Exatamente. Na área de humanas, veio já no início dessa semente aí plantada. Exato. Por Freud, e não é fácil ler Freud, eu sei, porque você tem que estar com o dicionário do lado, e não é muita vergonha, não, você tem que estar... É complicado, eu acho que nós não temos, assim, uma cultura, né, hoje, Jussara, na escola. Inclusive, muita gente quer começar a ler leitura de um livro. Hoje, por exemplo, a pessoa quer iniciar uma leitura, ela tem que abrir mão aí de celular, dessas coisas, e ficar só concentrada naquilo ali mesmo. E hoje uma pessoa que for lá para pegar um livro para ler, ela tem um local lá para ela ler, onde o pessoal faz silêncio, se ela quiser ler lá, ou levar o livro para casa, eu não sei como é que funciona. Lá tem funciona igual essas bibliotecas, né? Sim, foi esse espaço, essa biblioteca que foi o carro-chefe que motivou mais ainda a questão do Instituto. Eu chamo que, né, eu digo assim, que como é que a gente fala? A cereja do bolo. Isso. É a cereja do bolo. Por quê? Por causa dessa questão de eu perceber a sociedade humana, a sociedade nossa brasileira, entender que nós precisamos muito de informações, de pesquisadores, de pessoas que aprofundam mais o conhecimento, não é? Para que a gente não fique só no conhecimento superficial das coisas. Quando a gente tem só o conhecimento superficial das coisas, nós não temos cidadania, porque a gente não compreende como é que funciona a sociedade. Nós não temos essas informações. Logo, nós só reproduzimos com comportamento.
nós somos massificados, nós somos conduzidos, induzidos, desde que nascemos a acreditar, a ter crenças, sejam políticas, sejam religiosas, sejam de que espaço for, tá? Então a gente recebe essas injunções e a gente recebe da família também, pessoas que nós amamos. Então nós não questionamos, a gente vai recebendo, isso é que vai formando o nosso perfil de personalidade, nossa parte emocional e afetiva, que é o que nós somos, não é? Essa é a nossa essência humana. Então, a partir dessas questões é que a gente pode perceber, se as pessoas tiverem acesso às informações, como eu tive essa possibilidade de alguém que me deu um livro para mim ler, aí eu vejo a importância. Por isso a biblioteca, para nós, é muito importante. Ela dá oportunidade às pessoas de buscarem saberes. Nós estamos agora também para começarmos, não é, grupos de leitura lá no Instituto, né, de vários tipos, né? Pode ser a pessoa que gosta de ter um grupo de leitura através da literatura, de um romance, ou de temas específicos, filosofia, sociologia, política, enfim, não é? Então isso é muito importante, porque nós seguimos também muito a questão de Paulo Freire. Então, o que Paulo Freire nos deixou? É uma frase que eu também sempre a repito, uma coisa muito importante. E Paulo Freire, ele tem tudo a ver com as falas de Jesus, de Gandhi, sabe? Do nosso grande líder lá, americano, Luther King. Né? Luther King. Essas falas, elas sempre apontam para que a gente olhe o nosso próximo com muito amor. Muito amor. Paulo Freire é uma pessoa muito amorosa, extremamente. Eu tive uma oportunidade de estar com ele, uma vez, com Paulo Freire. Só uma dúvida, o Paulo Freire não foi exilado do Brasil, né? Foi, ele ficou vários anos. Ficou exilado ele também. Precisou ficar fora do Brasil, porque ele ensinava as pessoas a ler e escrever, né? O regime autoritário não aceitava alguém que apontava para... Mas vai pegar um camarada que está lá, sem questionar o salário, sem questionar que não tem moradia, não tem comida, e ensinar esse cara a ler e escrever? Não, vai preso. E era uma alfabetização, né? Que em 40 e poucos dias, vamos dizer que em 2 meses, em 60 dias... uma pessoa, um trabalhador, uma trabalhadora já estaria alfabetizado. Então, um método muito bonito, não é? Isso, nós lá no sindicato, nós conseguimos, na década agora de 90, durante o primeiro mandato do governo Lula, nós inclusive fomos matéria na Espanha, né, de uma TV aberta lá na Espanha, que veio fazer documentário. Foram mais, na época do corte do Manual da Cana. Né? Mesmo com muitos trabalhadores, porque muitos trabalhadores o sindicato se fortalece, nós sempre fomos favoráveis ao fim da mecanização da cana, da agricultura, né? A mecanização, mas desde que o homem se beneficiasse daquela mecanização. Mas o que aconteceu foi colocou a máquina, mas o trabalhador que trabalhou durante mais de 350 anos com a mesma ferramenta que é o podão, até agora está esperando ainda a sua parcela, né? Mas que ela venha em forma de direitos, de luta, de reforma agrária, de alguma forma que a gente busca ainda o apoio, né, muito grande aos assentamentos de reforma agrária, à produção da agricultura familiar em todo o Brasil, porque não basta tirar o trabalhador, o podão, que estava aí fazendo já seu aniversário de 350 anos, uma mesma ferramenta, né, sem dar uma contrapartida. O trabalhador rural, seja o trabalhador conscientizado, ele não é contra a modernização. Se a vaca já vier com o leite, ótimo, desde que a grande maioria e toda a sociedade se beneficie disso. Então, é esse o nosso pensamento, e eu gostaria também que a Jussara me falasse, porque é difícil hoje, né, eu, por exemplo, a minha iniciação na leitura, que ainda foi através da escola também, naqueles livrinhos que eles davam, o Escaravelho do Diabo. Você lembra disso, né, Jussara? E gostem dessa leitura, então, porque é uma leitura suave. E que, eu falo assim, criança pequenininha, se você der gibi para ele ler, tá válido. Eu lia muito gibi. Tá válido, porque ele vai acostumar a acompanhar uma história. Exatamente. E daí ele vai evoluindo, né? Ele passa para esses livrinhos, Caravelho do Diabo, sei lá,
Tinha aqueles livros, bolsa-livros, você lembra? Uns faroeste, uns troços que não tinha nada a ver. Mas tinha algumas aí coisas você vai, né? no Depois você vai empurrando as outras coisas. Eu tenho um neto de 9 anos. E eu sempre dei. Eu sempre incentivei. Então tá ali o gibizinho da Mônica, o gibizinho de Cebolinha, tá, não sei o que, tá. Depois comecei a comprar livrinhos de história. Outro dia ele chegou em casa e disse assim, vovó, a gente ganhou um vale-livro e olha aqui o livro que eu comprei. Ele comprou um livro do Machado de Assis. Ele ganhou um vale na escola para comprar um livro numa feira de livros que tinha lá na cidade. E ele foi lá e me trouxe o livro para eu ver. Quer dizer, ele por si só já está evoluindo para uma leitura com mais consistência, para uma leitura com coisas que tenham mais conteúdo. Né? Exatamente. Mas acostumou lá com o gibizinho, com a Moniquinha, com o Chico Bento. Eu fui algumas vezes, eu tive a oportunidade de ir no Instituto Marx, e ali é um silêncio. E eu vi também idosos, né? Vocês fazem algum trabalho assim com idoso? Parece que eu vi uma espécie de Tai Chi Chuan, ou eu estava enganado? Não é Tai Chi Chuan, a gente tem. A gente tem a biodança. A gente tem o yoga. Biodança é um trabalho corporal em que a pessoa dança e faz movimentos para que o seu corpo receba e possa melhorar com as influências astrais também, né? Então é um trabalho muito bonito que a Elisete que faz. E tem um grupo de senhoras e tem um grupo de pessoas mais novas. Nós não podemos esquecer dos nomes dos colaboradores lá, igual ela falou da Elisete, tem vários, né? Para a gente prestar em cada segmento, né? Em cada um deles tem. Só que são praticamente os heróis, né? Que fazem um trabalho, quando é para ser voluntário, é voluntário também. Mas eu peço que lembrar novamente, conheça o Instituto Marx, né? Ajude que o Instituto Marx consiga aumentar o alcance, né, para que a gente possa construir uma sociedade mais justa, e isso através realmente até de indicar o Instituto Marx para ser alugado para alguma convenção, algum evento, porque o Instituto Marx ele anda com as próprias pernas, né, com o dinheiro da família, e essa abertura eu acho que vai trazer mais. Acho não, é certeza, né, que o Instituto Marx vai poder abrir mais o coração e as portas aí, né, para outros segmentos da nossa sociedade que está precisando e está pedindo socorro, que socorro, é um socorro silencioso, né, mas ele é um silencioso gritante. Então eu peço para você, a gente continua aqui, o Ronaldo, a biodança, né, que nós temos, é uma das atividades que é desenvolvida, né, pelos facilitadores, né, que são os professores. Tem a Elisete Diamantino, né, quem faz esse trabalho da biodança, que é através da dança, da música, né, que é incorporada através dos movimentos, há um espaço também de conscientização junto com isso, né. E é um aprofundamento da pessoa, ela está consigo mesma, tem muito a ver também com a questão de qualidade de vida, né? Onde você se volta para o seu mundo interior também, você está também atividade em grupo, não é? Aí entra também o Paulo Freire, que os seres humanos se libertam em comunhão, então seja através da música, seja através da escrita, seja através da fala, né, da oralidade, enfim, isso é importante. Então a biodança é um trabalho desenvolvido há muitos anos já pela Elisete, né? Todas as pessoas a maioria dos que estão conosco lá no Instituto, eles já têm um histórico de vivência conosco, aqui em Barretos, de várias áreas, né? De grupos de leitura também, não é? Nas questões ambientais, são pessoas que estiveram conosco também na realização da ABEMAI, Associação Barretense de Ecologia e Meio Ambiente, IP Amarelo, que foi fundada em 1991, e através dessa entidade, né, da ABEMAI, nós, na época da campanha eleitoral do que veio a ser o nosso prefeito, né, Nelson James. Eu quero falar sobre Nelson James também, tá?
eu quero relembrar, principalmente vocês foram secretários, né, de relembrar a importância da administração do Nelson, né, o respeito que as pessoas tinham pelo Nelson, não só pela honestidade dele, mas a transparência do governo, a própria relação que o governo da prefeitura na época fazia, que era uma reação muito aberta com a Câmara Municipal, que não tinha aquele negócio de vou dar a secretaria para fulano para mim ter voto lá. A coisa era muito bem, não tinha como falar não para os projetos. Vocês lembram dos projetos? Pode concluir, mas depois nós vamos lembrar. Esse foi um momento importante, onde em campanha ainda, nós da entidade da ABMAIA convidamos o Nelson, né, para conversarmos e colocamos para ele, né, as nossas preocupações, nossos anseios com as questões ambientais. Estou falando em 1991. E colocamos a ele a possibilidade de Barretos ter uma secretaria do meio ambiente, porque ela não tinha. Eram várias secretarias, assim, nem o nome nem acho que era secretaria, eu não recordo agora, mas eram juntas, sabe, várias, assim. Aí nós colocamos a importância da questão ambiental. O Nelson foi eleito, não é? E a partir daí, né, ele nos procurou e disse, olha, agora chegou o momento de nós, então, criarmos a Secretaria do Meio Ambiente. Não é? Eu fui buscar a primeira secretária, né, em Ribeirão Preto, era barretense, lotada lá na prefeitura de Ribeirão Preto. Ela trabalhava lá, engenheira ambiental, Rita de Cássia Rocha. Eu fui solicitar ao prefeito que a liberasse para que ela pudesse vir a Barretos, para ela dar início, né, a formação, a organização da Secretaria do Meio Ambiente aqui em Barretos. Aí ele a liberou, ela veio para Barretos e organizou o projeto de Secretaria do Meio Ambiente que nós temos até hoje. Então, esse trabalho também, eu falo que foi desse conjunto de pessoas que estão até hoje conosco em outras atividades agora da área das ciências humanas, né? Da qualidade de vida. Então, agora eu gostaria nós vamos voltar ao tema do Instituto Marx, mas eu vou pegar pela memória aqui, porque até hoje a gente ouve alguma coisa. O prefeito Nelson Chames, o que ele fez? Né? Vamos relembrar, né? Eu acho que vamos puxar na memória o que ele fez na área da cultura, o que ainda tem, que foi feito, construído na época. Você vê que o nível de administração, né? O Ronaldo está falando que foi criar uma secretaria de meio ambiente, buscar uma barretense que automaticamente, para aquelas pessoas ali, era a pessoa certa para ocupar aquele cargo, né? Se é numa data de hoje ou com outras administrações, é um grupo de vereadores. Olha, o secretário é nosso, hein? Dá a Secretaria de Meio Ambiente para nós, porque senão nós não vamos aprovar as coisas aqui. Então, olha que vergonha que dá a forma de fazer política de hoje. É tudo no toma lá da cá. Você entendeu? O concurso público, a valorização do servidor público que nós tivemos na época do Nelson. Não é? O Nelson fez obras que muita gente não gosta de fazer porque não aparece, que foi obra de saneamento, levou água para alguns bairros, asfalto. Eu não vou nem... O Ronaldo foi secretário do Nelson de gabinete, chefe de gabinete, Jussara Carbonaro, certo? Que está aí na batalha até hoje. Você entendeu? Pela cultura, não é batalha, é batalha pela cultura. Olha o nível que nós tivemos aqui nessa cidade, você está entendendo? E aonde a gente, às vezes, reclama, mas o povo de Barretos, ele tem que rememorar e tem que falar o que realmente foi falado, né? E o Nelson, ele, na minha visão, eu nunca vi um prefeito que dá uma abertura para qualquer tipo de cidadão. Chegava na prefeitura, falava com o secretário, falava com o prefeito e a coisa era resolvida. Não precisava rapidamente. O funcionalismo, o respeito que a administração naquela época tinha pelo funcionário público, seja ele do SAI, funcionário público de vários segmentos aí, de várias autarquias da prefeitura, você que hoje é funcionário público da prefeitura, que entrou num concurso aí de 8 anos, 10 anos para cá, 12 anos, perguntem para os mais antigos aí quem foi, né, como é que era tratado, porque o servidor público, né,
ele é um patrimônio, ele também é um patrimônio público. Então, você já pensou se não existisse o servidor público, a responsabilidade do servidor público, né, que tem ali a administração de todos os nossos impostos para ser investido em saúde, educação, cultura, né? Então, se fosse assim, entrou o prefeito, mandou todo mundo embora, contratar tudo, o cara vai começar a trabalhar com 3 anos, né, que foi eleito. Então, o servidor público é um patrimônio público e ele tem que ser respeitado, principalmente as suas reivindicações, né, no que diz respeito a questões de salário, a questões que são, muitas vezes, a gente vê o próprio vereador de ter mais de 100% de reajuste, enquanto o servidor público tem 6%, 4%, 3% de reajuste. Então, eu acho que teria que ser assim, subir o salário de vereador, subir o salário de servidor público 5%, o vereador também ia subir 5%. Né? Agora, você dá 100% para o político e para o servidor público, que é mais importante, você não valoriza, então Mas vamos relembrar o Nelson? Não sei se eu falei besteira. Deixa eu colocar uma coisa importante que você está dizendo aí sobre a valorização do funcionário público. O Cláudio Machado era o secretário da administração. Como é que se chama o termo? Eu perdi o termo. Quadro de carreiras? Não, do funcionalismo. Quando você valoriza o próprio funcionário. Você não vai... Plano de carreira. Plano de carreira, exatamente. Foi criado um plano de carreira já naquela época, né? Na prefeitura, para valorizar o funcionário público. Então você... tal departamento vai precisar, né, de mais um funcionário ou uma funcionária. Não tinha essa de colocar alguém que apoiou na campanha, não. Justamente era subir aquele funcionário, não é? Naquele espaço, naquele cargo que a administração, o departamento estava precisando. Isso era um respeito e a valorização do funcionário público. Só dizendo que os prefeitos vindouros, nenhum respeitou esse projeto, não é? E os conselhos, continuou, né, as mesmas coisas, tipo, colocar lá alguém que apoiou na campanha, alguém que é de partido, uma coisa que nós nunca olhamos na administração pública. Sabe, eu era o chefe de gabinete, atendia todas as pessoas, nunca tivemos esse olhar. É de partido, nos apoiou na campanha, não, eram todos cidadãos e cidadãs muito bem recebidos, se era para o prefeito, né? O acesso que eles buscavam, se o tema tinha a ver com o prefeito, ele atendia rapidamente, não tinha essa volta, não, o prefeito estava lá, já atendia, não é? Quando não era com o prefeito, eu mesmo fazia os memorandinhos, ligava para o secretário, né? No mesmo, olha, tem uma pessoa aqui que está precisando do seu departamento, da sua secretaria, para que você o auxilie a resolver esse problema. Então eu mandava, dava o memorando a ele e ainda ligava para o secretário para que ele resolvesse o problema daquele cidadão, daquela cidadã. A gente agilizava. Puxando um pouco aí a sardinha aqui para o meu lado, né? Se Barretos hoje tem um teatro, se Barretos hoje tem um museu quase inteiro, nós devemos pôr o joelhinho no chão e agradecer ao prefeito Nelson James. O museu estava sendo exterminado por cupins, exterminado. E a gente tentou fazer campanhas, porque estavam, como sempre, né, a prefeitura com pouca verba e tal. Tentamos fazer campanha, vendemos camiseta, fizemos uma série de ações e não deu certo. Aí um dia o Nelson me chamou e falou, não, nós não vamos deixar a prefeitura a cidade sem museu. Antes da gente sair da prefeitura, a gente vai conseguir isso. Aí eu fui a São Paulo, fui falar com o IPT, lá na USP, vieram aqui, fizeram uma análise e tal, conseguimos acabar com esse cupim, né? E conseguimos recolocar um museu para a população que está aí até hoje, isso há mais de 25 anos, né, Ronaldo? Foi a administração 93 a 96, né? De 93 a 96. Então, você vê, foi um trabalho bem feito, não estou dizendo que seja mérito meu, é mérito de eu ter aprendido o caminho de onde eu ia buscar essa alternativa, entendeu? Que era através do IPT, porque eles tinham esse know-how
de exterminar coisas, né? Pragas. Então, foi assim um trabalho tão bem feito que está aí há 25 anos, você não ouve falar que tem cupim no museu de novo. Muito bom. E o museu está ali, né? Tá aí para... E se não ficar esperto, daqui a um dia não tem museu também. Porque verdade. Me parece que não faz parte da pauta dos governantes de hoje, né? A nossa história, a nossa cultura, tudo que gira em torno disso. E Barretos, eu falando assim, igual você, como empresário, que hoje é até afastado lá da Marx, né? Dos filhos que tomam conta, mas o Barretos, como nós entramos no assunto de administração, eu gosto um pouco desse tema, mas para que a gente possa pelo menos pautar um pouco as reclamações e as angústias. Barretos, na minha visão, ela é uma cidade para liderar a região em prestação de serviço e comércio. Eu vou te contar, a gente vem falando para pautar o asfaltamento da vicinal de Barretos a Jaborandi, para melhorar a logística aqui da nossa cidade, porque o que Barretos tem para oferecer? Barretos tem boas escolas particulares, boas escolas públicas, as melhores clínicas de odontológica, de medicina, os melhores médicos, os melhores profissionais, as melhores oficinas mecânicas. Eu falo para você porque tem um amigo meu de Viradouro, ele falou, olha, Cacá, ainda bem que, puxa vida, eu queria que a minha filha fizesse um curso que tem no Colégio Barretos, que é da família do Chá de Rezec ali, o curso que ela queria que ela fizesse. Agora, como o ônibus fica muito caro por causa do pedágio e a logística também e tal, agora já tem, né, essa vicinal, e ela está fazendo um curso lá na FAFIB, mas que não é o que ela queria lá. Então, falta vender Barretos também para a região e trazer e ter a região, porque nós temos geração de emprego, nós temos uma cidade que primeiro, a gente teria que ter preparado para ser uma cidade que poderia ser uma estância turística, mas então, a gente tem uma estância turística... Falta empenho, exatamente, para desenvolver essa estância turística. Exatamente, para desenvolver a estância turística dentro do tema que eles acham que tem que desenvolver, já que não temos grandes recursos mas naturais, sabe, Cacá, como não acho... cachoeiras... Então, eu acho que não pode ser você querer desenvolver uma estância turística só por um caminho. Exato. Principalmente porque nós não temos essas maravilhas de cachoeiras, de serras, trilha pode até... Então, a gente tem que criar situações, né? O poder público tem que criar situações para que possa desenvolver esse turismo. Primeiro, regional. A minha ida para a prefeitura com o Nelson James se deu por um projeto que eu havia escrito para desenvolver exatamente uma parte turística de utilização do Parque do Peão de janeiro a janeiro. Em que recebesse, e caiu na mão do Nelson. Aí o Nelson gostou e pediu para o cunhado dele, eu não lembro o nome do cunhado dele, Ronaldo. Pediu ele era do métier cultural, conversa com essa moça. Aí ele me chamou para conversar. Eu conversei, eu falei para ele, mas eu estou tão bem lá no memorial, o que eu vou fazer aqui em Barretos, né, não sei o quê. O senhor no memorial, você já fez todos os desafios que você tinha para fazer, ele falou. Agora o seu desafio é aqui. Então você tem que vir para cá. Ele me convenceu assim. Sim. Então, você vê, isso foi em 92 que eu fiz esse projeto. Sentada na minha mesa lá no memorial, eu falei, ai, que pena aquele Parque do Peão, tão abandonado, né? Naquele tempo só usava para a festa do peão mesmo. Exatamente. Já era lá onde é hoje? Já era lá, né? Já era lá. Quer dizer, você vê que assim, é uma falta de vontade política, uma falta de desenvolvimento de você impulsionar determinados campos para poder a coisa andar. Aí eles têm... Eu diria... se me permite. Agora nós entramos num assunto... que é uma questão de uma nova política. Exatamente. Essa que é a questão. É o novo. Jesus, quando ele deixou o Velho Testamento, ele veio propor
o Novo Testamento, o novo ser, o novo homem, o novo olhar, o olhar fraterno, coletivo, amoroso. E é isso que nós precisamos. Os projetos não têm que sair de gabinetes, da cabeça do prefeito ou dos secretários. Se não envolvermos os cidadãos, a população de Barretos, para ela se sentir parte, para ela ter autoestima de que é barretense, sabe? E que aquilo é importante para todos, para a cidade, não só para questões políticas, mas para a qualidade de vida, para que a gente se sinta realmente pertencente, não é? Pertencente à cidade onde né, nós moramos, onde nós, sabe? Onde nós vivemos com nossos filhos, netos, quem sabe os bisnetos, né, que virão. Mas isso é importante, a gente ter esse sentimento amoroso para com a cidade. Agora, se nós não envolvemos de uma forma verdadeira, real, a população não é tola. Ela sabe quando a coisa é verdadeira ou quando a coisa é demagógica e politiqueira. Então, isso é uma questão muito importante. Valorizar as pessoas de igual para igual. Colocá-las como agentes de saberes, sabe? Paulo Freire também colocou isso muito bem, sabe? Não é a questão de saberes, são apenas saberes diferentes, sabe? Não é o saber errado ou o saber certo, sabe? O que serve e o que não serve. Não, são saberes diferentes. Então é isso. Todo ser humano tem saberes. Todo jovem tem saberes. As crianças também têm saberes. E é isso que nós temos que acordar para o novo ser, o novo homem que tem que estar na sua sociedade, estar com a corresponsabilidade sobre tudo. Sabe, não é só sobre alguma coisa que eu participo da minha atividade profissional, não. O meu olhar tem que ser para as questões ambientais, tem que ser para as questões da educação, tem que ser para as questões ligadas à saúde pública, a qualidade dela, que é vital para uma sociedade se sentir respeitada e abraçada, sabe? Quando ela precisa de recursos na questão pública, na questão da saúde pública. Não é? Nós sabemos, por exemplo, e vemos, eu ouço muito, sabe? Eu ouço muitas pessoas, hoje há um descontentamento com a questão de saúde em Barretos. Isso é uma questão que nós temos que estarmos mais atentos, as pessoas do setor de saúde, as pessoas que se coloquem a conversar e dizer onde é que estão as suas reais dificuldades, para que as coisas se modifiquem, se transformem. Eu não acredito em mudanças substanciais, significativas e profundas se você não envolver a população, os cidadãos, sabe, nas decisões e nos debates, nas discussões das prioridades da nossa cidade. Porque é quem mora, seja no bairro A, B ou C, é que sabe ali onde ele mora o que está necessitando, qual que é a prioridade. E a outra coisa importante que eu acho nós temos também a questão da discussão da parte, como é que é o nome dessa questão da financeira da cidade, do projeto, né, financeiro, das prioridades. O cidadão é que tem que discutir a questão econômica, sabe, onde é que vai ser investido a verba da saúde e tal, nas prioridades. Ele tem que participar também com as suas ideias. Ronaldo, só uma intervenção dessa, igual você tocou nesse assunto da saúde, em Atlântida, não tem nada a ver com Barretos, o administrador de Atlântida, ele sempre foi assim um correligionário, e quem o elegia, né, e comandava a administração era, naquela época em Atlântida, o dono do maior hospital particular de Atlântida. Você entendeu? Então, como que você vai melhorar a saúde para o povo, né? O povo pensava em Atlântida, né? Eu não estou falando de Barretos, né? Mas se o dono do maior hospital público é o que nos governa, você acha que ele vai pôr médicos de verdade para fazer o atendimento de quem não tem que pagar? Então, o hospital dele não vai faturar. Então, não estou falando daqui, tá? Falando de coisas de Atlântida. Fica de Atlântida. Então, pode concluir. Ronaldo, eu estou vendo aqui que eu quero que você trouxe uns livros aí. Você tem algum livro para indicar? Né? Mas para indicar para si, igual eu que comecei com Bocage. Para falar da importância do Instituto Marques, né? Nas parcerias que nós desenvolvemos, eu trouxe 2 dos livros, né? Esse aqui que foi lançado lá no Instituto Marques, não é? Pela Rede Literária e Artística, né? Da Reliartes,
que é uma antologia solidária, O que nos une. Então, nos procuraram e nós fizemos a parceria. E esse livro, essa antologia, ele foi lançado em homenagem póstuma, né, ao senhor João Batista Chicalé, que foi secretário de Cultura de Barretos, e também ao advogado e membro da Academia Barretense de Cultura, da ABC, o Dr. Zaiden Gerais de Neto. Então foi feita uma homenagem muito bonita aqui, com os familiares, né, dos dois, que estiveram lá no Instituto. Tá? E Este é o Relatos de Pandemia, da Adalgisa Borsato, né, que também foi lançado lá no Instituto Marx. Então nós temos muito carinho, né, pelos escritores e escritoras barretenses, e dessa oportunidade que eles também nos dão de poder fazer esse trabalho e convidar a população barretense a participar dos lançamentos, não é? Antigamente era tão legal em Barretos que as pessoas conservadoras eram a Adalgisa Borsato, olha o nível. A Adalgisa Borsato, inclusive, tem livros infantis, não é? Para as crianças, muito bons. Não, eu fui amigo do filho, do menino dela, o Nilton, acho que é o Niltinho mesmo, que era filho da Adalgisa. Sim. Você entendeu? Então a gente vai ficando velho, né? Agora, Jussara Carbonaro, a gente já está chegando na reta final. Eu gostaria que você falasse, porque quando o povo se acostuma com cultura e gosta de cultura, a gente vê. Vai ter o desfile do aniversário de Barretos. O povo vai. Né? Por que o carnaval acabou? Você acha que é o carnaval de rua? Eu não estou, né? Mas que era uma coisa tradicional. O reisado, né, que eles estão aí, faz na raça, né? A folia de reis. Você acha que essas coisas têm importância? Se acabaram com isso, que está no sangue, que está ainda não acabou, ainda está aí. Eu acho que precisa ser adubado, precisa ser fomentado, fomentado, né, novamente. Né? A gente vê até empresas que são responsáveis pela tradição aqui de Barretos, cara que faz botina, cinto, faca, canivete, e que não tem o espaço hoje das pessoas que organizam e administram, e tem a festa, que não é festa do peão, de Barretos, né? Ela é em Barretos, né? De Barretos não é, porque os próprios atores do passado, né, foram deixados de lado para os organizadores dessa festa, que só pensam realmente no lado financeiro e não discutem com a sociedade cultural da nossa cidade, pessoas monstros da literatura, pessoas que são consideradas aí intelectuais, né, e do estudo do comportamento humano, e que não podem, né, nem palpitar sobre o caminho errado que está sendo seguido, tudo esses que estão comandando essa dita cultura americana. Você vê, a nossa festa do peão, ela ficou calcada simplesmente nos cowboys, né? Ela deixou de ter aquela essência, ela deixou de ter aquelas noitadas folclóricas, porque eu sou do tempo, vou contar aqui a minha idade, eu sou do tempo que em Barretos se fazia no Recinto Paulo de Lima Corrêa, e todas as noites tinha a noitada folclórica. Dr. Wilson Palma da Rocha, pai da Rita, que foi companheira nossa na prefeitura, trazia esses grupos que eram maravilhosos. Olha, assim, a minha mãe não deixava a gente ficar até tarde na rua, mas quando chegava na época da festa do peão, o que eu chorava, que eu queria ir na noitada folclórica, ela acabava cedendo, porque era uma maravilha. Então você mostrava para a população, e hoje, aqui em Barretos, tem uma facilidade que a noitada folclórica não era essa alvorada que eles chamavam? Não. Eram grupos folclóricos, por exemplo, que dançavam a chula, que dançavam o rasqueado, que dançavam, enfim, ele trazia cada vez de um determinado estado brasileiro, ele trazia uma dança típica. E fazia 2, 3, 4 vezes na semana, não me lembro. Mas, enfim, hoje nós temos aí Olímpia com a festa do folclore deles, né? E em que eles trazem 20... Acho que esse ano foi 22
estados com danças folclóricas. E não é só lá dentro do clube, é lá para a população da cidade. Não, é para a população, eles saem andando. Lá tem cultura, o turismo que eles estão querendo fazer em Barretos, que o hotel ali, a estância turística, lá em Olímpia tem o Termas, que a administração, ela fomenta a cultura para a população, não é lá dentro do Termas, né? É o que a Jussara está falando aqui, não é isso? Não, esses grupos saem pela cidade se apresentando nas lojas, nas ruas do comércio. Lá no Termas, eles vão também no Termas se apresentar, eles vão nos distritos se apresentar. Eu lembro, esses tempos teve congado, aquelas congadas. E nós poderemos muito bem aproveitar esses grupos e puxar 2, 3 para Barretos, não sei. Porque tem muito barretense que não tem possibilidade de ir até Olímpia assistir essas festas. Então, você poder dar para a nossa população isso. Então, é assim, quem gosta de cultura, quem tem sonho, fica aí, né? Locupretando, vou fazer, mas é muito difícil. E ninguém é dono da verdade, porque o secretário de Cultura aqui poderia estar integrado com os secretários de Cultura da região, ver o melhor, o que está acontecendo de melhor, e eles fazerem uma espécie de igual eles fazem essas convenções aí, regionais. Então, né? Recordando de novo, né? Inclusive, trazer essas apresentações. Recordando de novo Nelson James. Na época do Nelson James, nós tínhamos reuniões mensais com os secretários de cultura da nossa regional aqui. Nós somos 15 municípios, 18 municípios, acho que 18 municípios. Cada mês era numa cidade. E aí a gente trocava figurinha. Claro. O que você está fazendo, o que você não está fazendo, que peça você vai trazer. Então vamos esticar a sua peça até aqui. Que exposição você vai trazer, então vamos esticar a sua exposição até aqui. Tanto que assim, sem medo de errar, sem falsa modéstia, mas foi a administração na parte cultural mais borbulhante que Barretos já teve. Não estou dizendo, não é mérito meu, assim, não é sozinho ninguém faz nada, né? A gente não tiver o outro para te ajudar, o outro para te... Você vê, nós trouxemos Mário Lago, nós trouxemos Gilberto Gil, ele Eti Fraser, nós trouxemos Paulo Altran, isso da área de teatro, né? Então, nós conseguimos dar para Barretos muita. Só que essas coisas são assim, você oferece, ela desenvolve, as pessoas vão, nós tivemos casa super lotada, mas é necessário uma continuidade depois. Porque senão o cara fala assim, Barretos não tem mais nada, eu vou para Rio Preto. Barretos não tem mais nada, eu vou para Ribeirão. Entendeu? Se você não tiver essa continuidade, não adianta nada, foi um trabalho jogado fora. Falar nisso, eu preciso... Esses dias atrás, a gente teve em Barretos a parada LGBT, a primeira, cumprimentar as pessoas. Isso aí me parece que é uma lei estadual, conseguiram uma verba, mas que as pessoas, igual a administração pública abriu lá a Secretaria de Cultura, mas meio envergonhado, né, com a causa. A gente assim, não apareceu ninguém, apareceu um substituto, eu não sei se era o secretário de Cultura, que teve a palavra no caminhão, fez um discurso totalmente... ninguém entendeu nada, não foi vaiado também, foi respeitado e nem aplaudido, porque ninguém entendeu nada. Então a gente tem que precisar, a gente quando for apoiar alguma coisa, não fazer a coisa, porque eu estava lá, minha esposa, minhas filhas, fomos lá prestigiar, foi muito bonito, parabéns aos organizadores, né? E, inclusive, como viu a gente lá, o PT que... Não, foi o próprio Tarcísio de Freitas, a verba da prefeitura, mas nesse sentido aí a gente parabeniza, né? Para pagar aquele som e tal, para deixar lá aberto para o pessoal ir no banheiro, depois abriu lá a coisa. Parabéns, mas vamos perder a vergonha. O Instituto Marx estava lá. O Instituto Marx estava lá. Eu, né? Minha esposa, Paula Nogueira, né, que faz parte. A diversidade humana, também. Cultural, é isso que a gente quer. E eu parabenizo a todos que estavam lá, né? E eu acho que nas próximas, o prefeito ou a prefeita de Barretos não precisa ter vergonha, não, tá? É ir lá, tá? Não é... Lá não tinha
né, Ronaldo? Que a gente pode falar. Então, tem um pouco, assumir, né, um pouco mais uma postura mais humana em relação à diversidade, tanto religiosa como religiosa, de gênero. Então, é isso. Eu gostaria agora de fazer uma abertura para vocês que fizessem as considerações finais. Mais uma vez, os livros aqui que o Ronaldo fez, né? Vamos encerrar? Antes de encerrar, ler alguns comentários que tiveram alguns. Ah, comentários. Vamos lá? Ronaldo Jussara, parabéns pela bela iniciativa de vocês. O Instituto é uma preciosidade na cidade. Que bom, obrigada. Obrigada pelo elogio. Clara Ferreira, parabéns pelo belo trabalho que o Instituto realiza para os barretenses. A Juliana, diretora do Instituto Federal, sempre enriquecedor ouvir Ronaldo Marques, inspiração pura. Obrigado. Como funcionam as aulas no Instituto? Paga mensalidade? Qual o valor? O Ronaldo já vai responder essa pergunta? Sim, eu vou aproveitar quanto se paga, como para falar das atividades que nós desenvolvemos. Já comentamos da biodança, vou falar da yoga também, não é? Que a professora Silvia Queiroz é que desenvolve o trabalho de yoga, não é? Muito importante, para jovens, para senhoras idosas, senhores idosos também. O Pilates, da qual eu também faço parte, né? Eu pratico Pilates lá, com a professora Thalita Oliveira, né? Uma profissional de primeira também na área dela, de Pilates, então que nós recomendamos. Nós temos o professor de desenho lá, que é o Bruno Pereira, não é? Desenho para crianças, para jovens, para adultos. Nós temos a pintura de aquarela, né? Com a professora também Silvia Queiroz. Nós temos desenvolvemos o teatro emocional com a Karina Soares, que também é para crianças, para jovens, para adultos, não é? É um trabalho muito bonito, a parte do teatro emocional, que também trabalha as questões pessoais, as questões emocionais, afetivas, né, do ser humano. Nós temos a parte musical, né, com a professora Denise Correia, que é do ukulele e violão. Ela ministra essas duas aulas, não é? Temos, como já dissemos, né, a nossa biblioteca, que tem, né, mais de 2.000 itens, né, de todas as áreas, que podem ser procurados. A pessoa faz um cadastrinho, pode ler lá no local, ou podem levar para casa, ler, depois traz de volta, leva um outro. E assim é o estímulo que a gente faz com a questão também do conhecimento, porque nós entendemos que somente o conhecimento liberta. Então, essas áreas aí. E sobre valores, não é? A nossa forma de fazer a gestão do nosso instituto, como nós não recebemos, não é? Não temos dinheiro, verba pública, né? Nós quisemos ter a nossa independência, a nossa liberdade do poder pensar e de poder agir. Então, nós trabalhamos com esses profissionais, não é? Eles têm o valor, porque eles são profissionais já da cidade, que desenvolvem há muitos anos, não é? O trabalho deles, e eles têm um valor que eles cobram, não é? Desses cursos que são ministrados, e uma parte deles, que é na faixa de 30%, eles repassam o Instituto para que o Instituto consiga se manter, consiga fazer sua manutenção geral, né? Na parte elétrica, na parte da água, na sua limpeza, enfim, tudo aquilo que faz parte de é como a gente fazer a manutenção da gente na casa, tem despesas todos os meses, não é? Então é dessa forma que nós temos conseguido. E uma outra parte, né, obviamente que nós é que cobrimos, né, nós é que bancamos a família Marques. Os valores giram entre 90 e 140 reais. Então é só dar uma ligadinha lá no Instituto, a gente passa direitinho curso por curso, qual é o valor deles, horário, enfim. Tem curso de manhã, tem curso à tarde, tem curso à noite. E gostaria de deixar, não sei, o número nosso, né, lá do Instituto. Pode falar, tá na tela. Que é o 98188-4143. 98118-4143. Psicanálise é tudo de bom. Podíamos fazer um clube de leitura na cidade. O senhor falou que está tendo no Instituto, né? Terá, né? Sim.
Parabéns, Ronaldo e Jussara, dois grandes ícones da nossa cidade. Tive a oportunidade de conhecer o Instituto através de um evento idealizado pela Galeria das Manas. Parabéns, Sim, Ronaldo e Jussara, muito pela bom. iniciativa. Cultura vive e nossa cidade necessita desses espaços. Falta muita vontade política para desenvolver Barretos. Infelizmente, a cultura em Barretos continua estagnada. Então, esses os comentários. Não, tem mais, né? Que você não vai ler. Não, Que não dá tempo de ler. Vamos então para as considerações finais. Ronaldo, obrigado pela presença. Eu gostaria que... Eu é que agradeço. Que vocês abraçassem. Em nome do Instituto Marques. Cada colaborador lá do Instituto, tá? Sim, nós temos lá a Cíntia, o Cláudio, a Paula Nogueira, a Jussara, eu, minha esposa, a Jane, e os professores, né, que eu já coloquei aqui, os facilitadores. É um povo muito bacana, muito humanizado. Todos eles têm um pedigree humanista maravilhoso para oferecer para cada pessoa que buscar o Instituto. Isso é a coisa mais importante. Nós fazemos um acarinhamento das pessoas. Não é? É um trabalho diferenciado, é um trabalho amoroso que nós desenvolvemos. O intuito é esse, não é? Como eu falei, todas as pessoas têm saberes. Então, quanto mais as pessoas procurarem o Instituto Marques, nos buscarem, nós também não desenvolvemos ainda, mas queremos desenvolver o trabalho com voluntários, pessoas que têm lá 1 hora, 2 horas na semana para oferecer ao Instituto de uma determinada forma. Nós estamos abertos também. E colaborações, não é? Também estão as pessoas que queiram se associar ao Instituto, não é? Nós estamos para desenvolver também essa parte, uma parte do associado, que pode ser um associado também colaborador, com uma contribuição mensal ou uma anual, que isso vai ajudar muito a gente fomentar outras atividades e trazer novas oportunidades, né, de cursos, de palestras para Barretos. Nós temos muito ainda, nós estamos engatinhando. O Instituto tem 1 ano e 4 meses, não é? Ele foi fundado no dia 13 de maio de 2022, do ano passado, e nós estamos ainda no início do nosso trabalho e de nossas atividades. Então, quero fazer já o convite para todos que tiveram oportunidade de nos ouvir e que vão ouvir depois lá, site? Que se chama, no YouTube. No YouTube, não é? Para que possam entender um pouco. Estamos abertos para dialogar com todas as pessoas que nos procuram. Jussara, monstro sagrado do teatro. Obrigado. Eu que agradeço. Aliás, né? Eu agradeço muito a oportunidade. Falar de cultura, falar do Instituto é um grande prazer. Eu sou muito grata ao seu Ronaldo de ter lembrado do meu trabalho, ter lembrado daquilo que eu pude contribuir com Barretos pela cultura. Adoro fazer cultura. Então, gente, como o Ronaldo colocou, o Instituto está aberto, mas também está aberto a quem tiver projetos, a quem tiver... tem uma ansiedade de fazer um show musical aqui no Instituto. Vai lá, vai conversar com a gente. Tem um espetáculo de teatro que eu estou querendo. Vai lá conversar com a gente vai tentar colocar isso da melhor forma para acontecer. Uma boa noite, um grande abraço para todos. A gente agradece a sua participação e compartilha esse vídeo para que a pessoa vai ficar no YouTube lá, né, para que as pessoas assistam, compartilhem, né, e possam tirar algum proveito. Nós falamos muito pouco, 2 horas não dá para falar. Não dá para falar muito, né? 1 hora, né? Não dá para falar o que essas 2 pessoas realmente representam, não só dentro do segmento deles, mas no segmento humano realmente, né? E Barretos tem essas sementes aqui, dando frutos, né? No caso do Ronaldo, da Jussara Carbonaro e de outros companheiros que ainda respiram o nosso ar de Barretos e tentam ainda ver no futuro aí que vislumbre, né, um pouco mais a igualdade aqui no nosso município em vários segmentos. Então eu agradeço, né? E agradeço a todos e desejo boa noite. E boa noite, Ronaldo. Obrigado pela presença. Boa noite. Muito Jussara, obrigado. Foi sempre um prazer. E vocês vão voltar aqui para que a gente possa continuar essa prosa e quem sabe também
começar a articular e pautar realmente, já que a gente nunca ganha política, né, para que pautar os políticos que ganham, para que eles façam aquilo que realmente a população anseia. Né? Então, boa noite a todos, obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado, Cacá. Valeu. Valeu. Obrigado.